Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos iniciando aqui a videoaula sobre o movimento republicano. O tema geral é a crise e o final do Império, tá? Ou a crise e o final do Segundo Reinado, com a derrubada da monarquia. E o tema desta videoaula é o movimento republicano, ok? Bom, em dezembro de 1870, um grupo de dissidentes do Partido Liberal, liderados por Quintino Bocaiúva, Joaquim Saldanha Marinho, Aristides Lobo, José Lopes da Silva Trovão e Antônio da Silva Jardim, todos ligados à maçonaria, é uma observação, né, é importante dizer. Aliás, no Império, a maioria desses políticos que eu mostrei para vocês imagens, fotos, né, generais, né, o Caxias, o Osório, enfim, todos eles tinham vínculo com a maçonaria. Até Dom Pedro II tinha vínculo com a maçonaria. Então, o movimento republicano também era composto por indivíduos, né, que tinham vínculo com a maçonaria também. Tá? Então, eles juntos vão fundar no Rio de Janeiro o Clube Republicano. Tá? E por esse motivo, por eles terem aderido há tanto tempo ao movimento republicano, logo depois do final da Guerra da Tríplice Aliança, tá? Eles ficaram conhecidos, esse grupo ficou conhecido como os republicanos históricos. Tá? Uma curiosidade que eu aponto aqui é que a maioria desses indivíduos dá nome de rua aqui à cidade de Curitiba. Tá? Porque a cidade de Curitiba, ela, depois que veio a República, ela foi governada por pessoas que admiravam muito essas figuras públicas, né, do movimento republicano, os republicanos históricos, tinham muita admiração, né? Inclusive, muitas das pessoas que implantaram a República aqui no Paraná eram militares, né? Militares esses que eram muitos vinham do Rio de Janeiro para cá, né? E traziam essas referências desses políticos, né, da capital do Império, da então capital do Império, certo? Então, esses eram os republicanos históricos. Tá? Posteriormente, foi divulgado o Manifesto Republicano. Nesse mesmo mês, aí foi divulgado o Manifesto Republicano. E aí, uma coisa importante, o que defendia o movimento republicano? Vamos lá. Defendia, em primeiro lugar, o fim da monarquia, tá? E o estabelecimento de uma república no Brasil. Tá? Não dá para ter república com monarquia, pelo menos na visão desses caras, dos republicanos históricos. Não dá para ter república com monarquia, tá? É inviável. Tá? Além disso, tá? Esse manifesto defendia a organização federalista do Estado, ou seja, que as províncias do Império tivessem mais autonomia. Tá? Eles defendiam o fim da escravidão, eles defendiam o fim do voto censitário, eles queriam que cada cidadão tivesse direito a voto. Havia ainda aqueles que defendiam o voto feminino, tá? Mas assim, a maioria pensava mais no voto masculino mesmo, tá? O fim dos mandatos vitalícios para o cargo de senador, né? O cargo de senador, o indivíduo ser eleito por um mandato de determinado período e depois ele se sujeitar a uma nova eleição para continuar no cargo, ou ele entregar o cargo para outro indivíduo, certo? E a separação entre o Estado e a Igreja Católica. Tá? Afinal de contas, a gente sabe que no Brasil, por causa da Constituição de 1824, a Igreja era atrelada ao Estado. Tá? Então, os republicanos, eles defendiam a separação do Estado da Igreja. Tá? E, na verdade, os republicanos históricos, eles eram digamos assim, uma facção dentro do Partido Liberal. A ideia de separar o Estado da Igreja era também uma ideia dos liberais. Os liberais também defendiam isso. Mas como a gente sabe que os liberais eles ficaram muito parecidos com os conservadores quando ocupavam o governo, então a gente sabe que mesmo quando os liberais ocupavam o governo, eles não moviam muita palha, por assim dizer, para mudar a situação, né? Então a situação permanecia, tanto a escravidão quanto o federalismo, a separação do Estado, o Senado vitalício, também os liberais eram contra, né? Tudo isso os liberais aceitavam manter em troca de manter a alternância no poder com os conservadores. Agora os republicanos eles entraram no jogo para dizer assim, a gente quer acabar com tudo isso, certo? E assim de maneira intransigente, tá? De maneira intransigente, a gente quer isso e não abre mão.
ok? Isso defendiam os republicanos. Tinha início o chamado movimento republicano. Então, 1870, o ano do fim da Guerra da Tríplice Aliança. 1870, o ano do início do movimento republicano, certo? Assim, em decorrência do Manifesto Republicano, do surgimento do movimento republicano, vai haver a fundação de partidos republicanos nas várias províncias do Império, dentro da ideia federalista, né? Cada província tem o seu partido republicano, tá? Então, em São Paulo vai surgir o Partido Republicano Paulista, tá? Que era muito ligado às ideias liberais, ou seja, ele juntava a defesa da República com a ideia do liberalismo, tá? E vamos lembrar que em São Paulo havia lá os produtores de café de São Paulo, né? Havia os produtores de café em São Paulo, do Vale do Paraíba, que eram aqueles produtores mais ligados à escravidão, mais tradicionais, e sendo ligados à escravidão, eles eram muito fiéis ao Império, porque o Império ainda mantinha a escravidão, tá? Isso é importante dizer. E na mesma província de São Paulo, no oeste da província de São Paulo, na região ali de Campinas, Jundiaí, estou esquecendo, Limeira, essa região por onde a lavoura canavieira ela se espalhou, né? Novas áreas de expansão da lavoura canavieira, vai surgir um novo tipo de produtor de café que ele é mais simpático às ideias republicanas e a um liberalismo mais radical, certo? Esses caras, né, vão apoiar a formação do Partido Republicano Paulista. Esses produtores novos do Oeste Paulista são mais dinâmicos, são mais capitalistas, certo? Então, eles são os caras, eles estão numa outra vibe, né? Uma vibe diferente dos produtores de café do Vale do Paraíba, ok? E aí tem o Partido Republicano Rio-Grandense, do Rio Grande do Sul, que também é diferente, tá? É um partido republicano que defende muito parte, né, dos pressupostos do positivismo, certo? Então, professor, mas não eram os militares que eram positivistas? Alguns, e sim, militares, sobretudo aqueles que faziam a escola militar da Praia Vermelha, aqueles que estudavam mais a matemática, a física, né, a química, a astronomia, os que iam fazer engenharia, né, os doutores do Exército, que eram formados na escola militar numa época em que não havia IME, né? Então, estudar na escola militar naquela época era a mesma coisa que fazer IME também, tá? Isso é importante dizer. Então, esses caras que eram considerados intelectualmente mais avançados, eles eram muito ligados às ideias do positivismo, porque o Augusto Comte também era um engenheiro, né? Era um engenheiro que estudou lá na Escola Politécnica de Paris, uma matemática extremamente avançada e tal. Então, assim, por causa dessa filiação dos alunos da Escola Militar da Praia Vermelha com a área de exatas, eles vão também se aproximar muito das ideias positivistas, né? E dentro daquela ideia também de que a ciência, né, o avanço da ciência iria resolver todos os problemas da humanidade. Então, lá no Rio Grande do Sul, talvez até mesmo pela influência militar muito forte que tem no Rio Grande do Sul, tá? Vai haver também uma adesão de uma parte dos políticos que vão fundar o Partido Republicano Rio-Grandense com as ideias positivistas. Sobretudo, o maior líder do Partido Republicano Rio-Grandense, que era o gaúcho Júlio de Castilhos, certo? Que não era militar, não tinha nada a ver, mas ele era positivista, tá? E em 1882, em Minas, tá, vai surgir o Partido Republicano Mineiro, tá? Perdão, o Partido Republicano Rio-Grandense em 1882 e o Partido Republicano Mineiro em 1888, certo? Que também tinha uma similaridade maior com o Partido Republicano Paulista em termos ideológicos, ou seja, eram mais para o lado do liberalismo, a defesa do federalismo, né? Entre outras coisas, ok? Bom, então vamos passar aqui. Tá, o Manifesto Republicano foi lançado em 1870, em dezembro de 1870, na cidade do Rio de Janeiro. Interessante observar que o movimento republicano, assim como o Manifesto Republicano, são do mesmo ano do fim da Guerra da Tríplice Aliança. Acabou a Guerra da Tríplice Aliança em março de 1870, ali em dezembro vai haver o lançamento do Manifesto Republicano e o início do movimento republicano no Brasil, né? Assim, não que não houvesse antes
movimentos republicanos, mas assim, um movimento mais organizado, mais consistente ideologicamente, depois da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Tá? E a fundação, né, do Partido Republicano Paulista se deu durante a realização da Convenção de Itu. Né? Foi uma reunião, justamente Itu, uma cidade do Oeste Paulista, então vai haver ali os representantes dos cafeicultores do Oeste Paulista reunidos na cidade de Itu, né? Dali vai surgir o Partido Republicano Paulista, que inclusive vai disputar a eleição, vai eleger deputado, né? Eles vão ser bem assim articulados politicamente nesse Partido Republicano Paulista, certo? Fora isso, também vale observar o que eu já falei antes. Parte da oficialidade do Exército, em especial a formada na Escola Militar da Praia Vermelha, né, tomou uma consciência republicana e abolicionista após a Guerra da Tríplice Aliança. Isso tem muito a ver com a convivência, como eu já disse antes, desses combatentes que vão lutar lá nos campos de batalha no Paraguai, né, com a realidade de países republicanos em que não havia mais a escravidão, né? E aí, nessa imagem que eu já usei em aula anterior, né, a gente vê a figura de um soldado negro, possivelmente ex-escravo, que trocou a alforria por servir ao país na guerra, coisa que muita gente branca não estava disposta a fazer, e quando ele volta, ele vê, digamos, os seus irmãos de cor apanhando, né, no tronco, ok? Então, uma contradição, tá? Uma contradição que vai aumentar a indisposição de muitos militares, sobretudo os oficiais formados na escola militar, aqueles que eram mais bem informados, que tinham uma leitura mais aprofundada da realidade brasileira, vão se tornar mais hostis ao Império e aos seus políticos, tá? Os conservadores, os velhos conservadores e liberais do Império. Okay? E aqui a gente vai encerrando essa segunda videoaula. Na próxima videoaula eu vou tratar sobre a questão abolicionista. Aos que ficaram até aqui, eu agradeço, tá? E um forte abraço. Até mais.